nome é Amauri Gonçalves Fernandes. Eu sou nascido e criado aqui no Quilombo São José da Serra. Eu tenho 45 anos e tenho uma história aqui no Quilombo São José da Serra. Se apresenta. Eu sou Maria Luzia da Silva Roberto, moro aqui no Quilombo. Meu nome é Gilmara da Silva Roberto, sou moradora aqui do Quilombo também. Era cantora do jongo. E o que acontece? A gente vai falar um pouquinho da nossa memória, da nossa história aqui no Quilombo. Eu costumo falar aqui que eu sou o irmãozão aqui, né? Que eu tenho um carinho muito grande, né? Pelas pessoas, principalmente as que estão aqui do meu lado, as outras meninas também. A Gilmara e a Luzia, assim, são minhas irmãs de criação, né? Então, assim, é muito bom a gente poder estar fazendo essa tomada aqui junto com elas, porque a gente tem, assim, memórias aqui. Teria outros também, né? Mas o que acontece? Eu sou nascido e criado aqui no Quilombo São José. Nasci pela mão, né, da mãe Zeferina. E quando a gente fala de memórias, não tem como a gente lembrar do Quilombo sem a gente lembrar da mãe Zeferina. E assim, a forma como ela criou, o jeito que ela nos criou. E ontem mesmo a gente estava conversando a respeito, né, maninha? Né, Luzia? E assim, a mãe Zeferina era assim, ela não tinha netos, ela tinha filhos. Cada criança aqui era um filho para ela. E muitas das vezes ela chegava, né, no período de compras aqui, ela chegava, pegava, separava as coisas que eram da casa dela, aí depois ela vinha, pegava as coisas e separava naqueles montinhos, né, e falava assim, olha, esse aqui é do fulano, esse aqui é do cicrano, esse aqui é do beltrano, entrega lá para eles. E assim a gente vai crescendo na nossa infância, a gente vai lembrando dessas coisas, e a gente vê que esses valores, esses princípios ainda estão guardados na gente. Uma outra história que eu tenho aqui também no Quilombo, é que eu sempre vi assim, a oportunidade do retorno, porque a gente enfrentou muita dificuldade aqui no início. E eu sempre falei assim, olha, um dia eu quero voltar, mas eu quero voltar numa condição de poder assim, trazer um alento, trazer algo diferente para essa comunidade. E assim, graças a Deus eu pude, né, ser formado, pude estudar, eu me capacitei, comecei a estudar e sempre com o olhar de assim, eu tenho que voltar para o Quilombo. Hoje eu sou bacharel em Direito, consegui fazer a faculdade de Direito, terminar a faculdade de Direito. E assim, eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio, né, isso aí para mim eu falo que foi um privilégio, um presente que eu recebi, de poder alfabetizar alguns dos idosos aqui também da comunidade. Isso assim para mim foi um presente, porque não tem nada mais gratificante para quem é professor, não é o diploma, não é o salário que você recebe no mês, mas o mais gratificante para um professor, no meu modo de ver, no meu modo de pensar, é quando aquele aluno que estava até então cego na escuridão do não conhecer, ele começa a ler as suas primeiras palavras. Ele começa a entender como que o mundo funciona de uma forma alfabetizada. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Estou trazendo exemplo da mãe dela, Georgina. A Georgina, ela era totalmente leiga, eu vou usar o termo cega, tá? Ela era cega, assim como cidadã. Eu tenho essa liberdade, eu estou aqui, elas são minhas irmãs de criação. Ela não tinha alfabetização nenhuma. E nós começamos, né, esse trabalho quando eu fui professor aqui no Quilombo. Começamos esse trabalho e a Georgina, a primeira palavra que a Georgina falou foi gato. E ali eu comecei a ver, eu falei assim, já valeu a pena. Eu consegui voltar e consegui trazer para a comunidade uma luz no fim do túnel. E ela ali, assim, eu não esqueço das palavras que ela falou assim, meu filho, hoje ninguém me passa a perna mais. Porque eu era muito enganado e hoje ninguém me passa a perna mais. Porque eu já sei ler e já sei escrever. E ontem, como a gente está falando de memórias, a gente estava falando justamente disso, o Jorjão falou assim, Amauri, eu fico vendo assim que você aqui, cara, como professor, você chegava para mim, muitas vezes eu tentei desistir, eu falei, não, Jorjão, nós vamos juntos, nós vamos conseguir isso juntos, sabe?
E o Jorjão, ele falou assim, hoje eu tenho o meu 2º grau. Sabe, isso é um presente, isso é um privilégio. Eles acham que a vitória foi deles, não, mas a vitória, sabe, eu tenho, falo assim, isso é um presente para mim. E por que eu tô com as duas aqui do meu lado? Porque elas, assim, elas tiveram uma infância muito difícil, ela vai relatar um pouquinho disso, sabe? E o meu pai lá, ele fez um resgate. Aí a gente volta, né, sendo até um pouquinho redundante, volta na história da mãe Firina. A mãe Firina, ela sempre foi uma pessoa acolhedora. Podia chegar quantas pessoas fossem na casa dela, ela falou assim, meu filho, você tem pouso e você tem comida. Entra para dentro. E assim foi com essas meninas, né? Eu falo assim, meu pai chegou, ela estava numa situação muito difícil, muito delicada. E o meu pai chegou, ele adotou essas meninas, abraçou essas meninas e falou assim, olha, a partir de agora, elas vão contar melhor essa história, vocês vão morar comigo. Não é isso, Maninha? Sim. Então, a gente era bem pequeno, né? Aí minha mãe teve um casamento, né? Depois do meu pai. E foi morar em Santa Isabel com esse meu padrasto. E lá em Santa Isabel a gente não tinha nem uma casa direito, sabe? Era um barraquinho assim que a gente não tinha nem um banheiro. Era um negócio feito de lona, assim, que a gente usava como banheiro. Então esse nosso padrasto, ele judiava muito da gente, principalmente de mim e da minha irmã. E minha mãe estava grávida do meu irmão e da minha irmã Adriana. O Paulinho era pequeno e ela estava esperando um Adriano. E o meu padrasto, ele saía, dizia que ia sair para trabalhar, mas ele vivia no morro, espiando a gente, para ver se a gente ia sair de casa. E ele botava a gente para buscar osso, né, no açougue, em Santa Isabel. E o Tistoninho, e assim, a gente ia todos os dias. E teve um dia que o Tistoninho viu aquilo. Eu e meu irmão subiram com o saco de osso, né, arrastando, né, que a gente morava no morrinho, né, em Santa Isabel. Aí o Tistoninho viu a gente naquela situação. Aí ele pegou, conversou com a moça do açougue, né, que era a Catarina. Ela pegou e conversou com ela que a partir daquele dia, se ela doasse um pedaço de carne pra gente, não daria osso, né? A gente levava aquele osso pra casa e chegava lá, a gente não tinha lenha direito. Aí a gente ganhava bastante roupa, minha mãe ganhava bastante roupa lá. E lá o fogãozinho era baixinho assim no chão, né, pequenininho, tinha 2 bocas. E minha mãe botava a roupa ali e botava o osso pra cozinhar, pra dar comida pra gente. Só que o osso não cozinhava com a roupa. A gente bebia aquele caldo e passava a noite toda. Noite, dia, e ali foi. E aí a gente ficou, né, bebendo aquele caldo de osso. E se a gente não levasse aquele osso pra casa, se fosse buscar todo dia, ele chegava e batia na gente, né? E aí, a partir do momento, o Toninho tomou essa dor, né? A nossa dor que o Toninho tomou. Aí que ele pegou e tipo, pegou minha mãe, com a gente tudo dele. Ele nem perguntou a minha filha não, só botou no carro dele e chegou aqui, mamãe, a partir de hoje só vai cuidar delas. Aí ficou eu, minha mãe, meus outros irmãos. Meu irmão nem sabia o que era comida direito. Quando a gente chegou na casa da Tietê, que a gente viu comida mesmo, a gente ficou meio assustado, né? Porque ele só bebia o caldo do osso, né? O osso que eu tô falando. Caldo de osso e abóbora. É, e assim, isso quando ele não roubava a galinha dos outros, né? Porque o policial ia lá em casa direto. E aí sempre o Tistoninho, os guardas conheciam muito o Tistoninho e deixavam, não, porque ela já fez, porque ele chega dentro de casa e ela faz para as crianças. E sabendo que não deixava a gente comer as partes gordas, né? Até hoje eu gosto de pé de galinha e cabeça de galinha, porque eu comi muito lá atrás, hoje eu gosto, continuei gostando. Então assim, e a gente não tinha um quarto pra gente, era tudo embolado lá, entendeu? Então assim, a nossa história com esse meu padrasto foi muito sofrido, também judiava muita gente, principalmente da minha mãe. Eu fiquei doente. Da gente também, entendeu? Eu não andava direito, ele me dava um chute, né, pra mim, caiu com uma bola. Então o Tistoninho chegou como um anjo na nossa vida e trouxe a gente pra mim ferindo. Aí a partir daqui a gente já teve, né, já teve comida, já teve casa, entendeu? A gente já teve, não tinha mais sofrimento, né? E a gente já teve a paz, né, verdadeira. E a gente até ontem a gente estava trazendo também a nossa memória a respeito de como que era a vida aqui no Quilombo, né? Igual, por exemplo, um ovo era dividido, por exemplo, por 4 crianças. Às vezes cortava um ovo, cortava em 4, né?
Aí um gostava da gema, por exemplo, e tinha que dividir aquela gema. E a gente estava começando, assim, histórias que ela mesmo contou. Falou assim, amor, eu aprendi a comer beterraba contigo. Então ela vai contar a história, por que ela aprendeu a comer beterraba. E assim, então assim, é uma vivência que a gente tem no Quilombo. E aqui uma comunidade tradicional é uma comunidade familiar. E por ser uma comunidade familiar, a gente é criado com muita liberdade, sabe? Ela, por exemplo, a gente tem aqui, eu chamo ela de maninho, sabe? Ela é minha maninha porque a gente criou assim, ela criou acostumando a Dindim Iraci, mas era uma mãe Iraci, então ela também, então é minha irmã, aí você vê o comportamento com outras meninas também, meu irmãozão, Mauri, não sei o quê. Então assim, porque a gente, desde pequenininho, a mãe Firina ensinou isso pra gente. A gente comer no mesmo prato, a gente comer da mesma comida, sabe? A saber que isso aqui não é do Amauri, isso aqui é de vocês. Isso aqui não é da Gilmara. A Gilmara sabe que aquilo não é dela, sabe que é de todo mundo. Às vezes a gente chegava lá, tinha uma criança, né, maninha? A gente, né? Tinha uma criança, aí bala. Era difícil, eram coisas que eram difíceis. Então, assim, a gente tinha mania de partir a bala, partir na boca, esfarelar, porque era um pouquinho na boca. Cada um pegava um pouquinho. Sabe? Então são coisas que nós crescemos com isso. E a gente vive hoje num mundo tão assim individualista, tão materialista, e a gente fala assim, que mundo nós vivemos? Será que o mundo que está certo é o mundo de hoje ou é o mundo que nós vivemos, que a nossa infância viveu? Sabe? A gente via correr, a gente andava pela beira desses rios para pegar camarão, sabe? A gente ia no quintal para pegar abóbora, né? Talo de abóbora a gente fazia no almoço, cambuquira, Maria da Pedra, Jiquiri. Sabe? Jiquiri. Então eram coisas assim da nossa infância. Aí você vê e fala assim, pô, vocês tiveram uma infância dessa, mas vocês dividiam um ovo. Porque não tinha. Sabe? A gente passou uma dificuldade aqui. A carne, a gente ficava muito feliz quando, por exemplo, chegava, rodava um bezerro, rodava um gado do morro. Aí o fazendeiro, morreu um gado lá. Ele falou, opa, hoje tem carne, então eu já gritava. Dividia a galinha, né? Porque às vezes matava uma galinha dia de sábado pra partir. A gente comia só o pezinho da galinha, porque era para os visitantes que também que comia, né? Porque era só tinha aquilo para oferecer. Não tinha mais. E assim, e a história da omelete, ela vai contar, porque até então não tinha. Mas aí assim, as coisas melhoraram, então começou a ter ovo, aí ela falou assim, aprendi a comer beterraba. Por quê? Fazer essa conexão, ovo, beterraba, omelete, que história é essa? Conta pra mim. Porque uma vez a gente fomos, acho que era um baile, não sei, e a Mauri falou assim, eu vou fazer uma coisa pra comer. Eu falei assim, vamos ver, né? Aí ele falou, não, eu falei assim, eu não gosto de beterraba. Ele falou assim, eu vou fazer uma beterraba que você nunca mais... Você vai parar de comer beterraba. Eu falei assim, ai meu Deus. Eu falei pra Rita assim, será que eu vou parar mesmo? Será que eu vou comer mesmo? Mas só que eu não sabia que tinha omelete, né? O tamanho do omelete, sabe? Ele ficou louco com aquele omelete. Ele fez aquele omelete, aquele pratinho assim bonitinho pra gente na mesa, assim bonitinho. Ralou a beterraba, botou orégano, assim, azeite. Gente, primeira colherada que eu comi, eu falei assim, meu Deus, esse negócio deve ser estranho. Mas depois, gente, nunca mais parei de comer beterraba. Foi maravilhoso aquele dia. E assim, era um cuidando do outro, sabe? E a gente vê, nós crescemos com isso, igual a mãe Firina chegava, falava assim, olha, as meninas estão indo, mas a maioria você que vai trazer em casa. Né? Tinha então, que trazer. Eu trazia, deixava, tô deixando fulano, tô deixando ciclano. E sabe, uma coisa boa. Então a gente vê, a comunidade, ela tem, sabe? Ela tem essa pega de família. As crianças hoje eu vejo assim, sabe? Bença, tia Mauri. Bença meu pai, bença, sabe? Titoninho, bença. Isso é muito bom. E coisas assim, valores que se perderam hoje. Né? Então você vê assim, ontem eu fiquei muito feliz quando eu estava vendo as outras oficinas e as dinâmicas que estavam ocorrendo, que falou muito a questão de você respeitar os mais velhos. Você respeitar o terreno, o local onde você está pisando. E a gente aprendeu isso de uma forma muito natural, de uma forma muito tranquila. Ainda ontem a gente estava conversando, eu estou ensinando meu filho a dirigir, e para ver como que é a comunidade, aí as duas aqui, né, falaram assim, aqui não tem filho de fulano, não tem filho de Beltrano. Aqui todo mundo toma conta dos filhos de todo mundo.
seu filho vai pegar o carro e vai levar sua irmã lá assim. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Aí ele veio aqui, aí a mãe dele chegou e falou assim, você não tem juízo não? Eu falei, ué, eu não posso fazer nada aqui, eu não tenho direito aos meus filhos aqui no quilombo. Mas isso por quê? É uma coisa boa, uma coisa que foi construída. Então, assim, qualquer casa que a gente chega aqui, a gente tem pouso. Sabe, se meus filhos chegar lá, Mauri, ó, o Arthur vai dormir lá em casa. Se a Gilmara falar, ele vai dormir na casa da Gilmara. Se a Luzia falar, ó, a Débora está dormindo aqui em casa, ela vai dormir lá e não tem preocupação. Ele chega em Valença, não é porque eu estou lá em Valença, porque eu estou fora, não. É família. Às vezes eles vão me ver, às vezes não me viram, eu vou até lá. Me dá uns tapas, né? Uns tapas. Tem hora, eu tava passando, ô Malo, eu vou olhar pra quê, né? Me deu um tapa, caraca, meu, eu falei assim, ai, Mala sem alça, meu Deus, porque é um tapa assim, sabe, pra meu corpo. Esse tapa não adianta nem eu correr, porque ele vai me dar. E assim, é um carinho. É um carinho, uma forma carinhosa, porque a gente criou assim, aquela questão do irmão, sabe? A diferença, eu tenho 45, não vou falar a idade dessa, senão ela vai brigar. Mas a gente foi criado juntos, sabe? Então assim, é uma forma carinhosa do irmão mais velho, sempre tem aquela questão, né, de família, né? O irmão gostar de dar uma espetada no outro ali para ver. Então assim, essa é a nossa infância aqui, sabe? Com as outras meninas também, com os outros meninos, a gente ia, sabe? A Jandira, tem tantas pessoas aqui, sabe, que a gente poderia falar, citar aqui. Eu não quero nem citar, senão a gente fica até tendencioso, né, a falar de uma pessoa só e a gente entristecer outras pessoas. Mas é tanta gente boa, a nossa infância, assim, a gente tem tanta lembrança, sabe? Aí, ó, até o cachorro gosta do nosso carinho, né? Então, assim, sabe? E hoje a gente está com na comunidade, a gente conseguiu a intitulação da terra. E, assim, muito bacana também falar que a gente está trabalhando muito a questão de manter as tradições. A gente tem conversado muito isso, né, Maninha? A gente, agora há pouco a gente estava conversando, né? Por quê? A terra é o nosso sustento, a gente sabe a dificuldade que nós tivemos aqui. E a gente sabe como que foi difícil a gente conquistar essa terra aqui. Custou assim, sabe? Meu pai teve muito sacrifício aqui, sabe? Os antepassados, nossos antepassados, muitos faleceram assim com a esperança de que um dia, pelo menos o quinhãozinho da casa deles seria um deles. Mas nem isso eles puderam ver. E hoje a gente vê que assim, tem o tradicional, tem o moderno. Então assim, como que você equilibra tradicional com moderno, com tecnológico? Como que você traz para dentro de uma comunidade algo tecnológico, falar assim, olha, você tem que manter as suas tradições, mas você tem que ser tecnológico também. Como que você faz isso sem você perder as suas origens? Sabe, essa é uma pergunta que a comunidade está tendo que responder a cada dia. Como que você faz para você manter as suas tradições? Porque, infelizmente, os nossos mais velhos estão indo. Ainda ontem, né, estávamos falando assim, quem é a pessoa mais velha hoje? Se a gente perguntasse isso há uns 10 anos atrás, a gente falaria de pessoas aqui de 110 anos, de 100 anos. Hoje a gente está falando de pessoas de 80 anos. Sabe? Então, assim, praticamente uma geração já se foi. Aí começamos a ver, eu falo assim, ó, tem a tia Tetê, tem o meu pai, que é o Toninho, tem o tio Jorge, que são os mais velhos. Aí depois a gente vai ver, tem a tia Santinha, Ditão, Índia Carne, tia Osmar e a Georgina. Entendeu? Então aí, como que você trabalha a tradição para as gerações que estão chegando? Porque a gente está falando aqui de memória. Quando você fala de memória, o que estabelece uma memória? É a lembrança. É você entender, você olhar para o ambiente e saber assim, olha, aqui morou a tia Santa. Ah, mas o que traz essa memória? É o espaço físico também, mas o que? As crianças saberem quem foi essas pessoas. A gente fala da tia Júlia, a gente fala da tia Anitta, sabe? Então tantas pessoas, né? O meu avô, que eu não conheci, né? A mãe Firina, mas o que traz, o que torna ela viva na comunidade? Se esses mais velhos
partirem também. Sabe? Então, assim, a comunidade, ela está tendo que se redesenhar, ela está tendo que se reescrever, reestruturar para poder manter essas tradições. Então, a gente falar de memória hoje é a gente não perder isso. A gente não perder esse elo com a nossa infância, a gente não perder a ligação com os mais velhos. Porque uma coisa que a gente assim, observa muito nos dias atuais é justamente assim, você não ter aquele mais velho que você deita a sua cabeça e ele começa a contar a história. Olha, fulano, aconteceu assim, 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 assim. Os mais novos hoje, por muitas das vezes, eles não querem ouvir memórias. É o que a gente está falando aqui. Esse dia eu ainda estava ouvindo de uma pessoa conhecida, ele falou assim, olha, bendito é o piolho. Aí eu comecei a ver e falei assim, por que o piolho? Ele falou assim, porque na época que tinha o piolho, as crianças, elas deitavam no colo da mãe, e a mãe, enquanto estava tirando o piolho ali, ela estava contando a oralidade da vida dela. Ela estava passando valores, ela está passando... E hoje, nesse mundo tão tecnológico, que está tão rápido, as coisas estão tão rápidas, como manter essa tradição? Não é um questionamento? É um questionamento, como você manter uma comunidade tradicional de pé em meio a um mundo tecnológico? Eu falo hoje, eu sou professor, hoje eu tenho, sabe, esse desafio. Na questão ambiental, nós temos esse desafio também. Eu gosto muito da área da permacultura, mas é um desafio que a gente está trazendo aqui para a comunidade. Estávamos também fazendo esse relato da questão do sensorial, um jardim de memórias, onde você vai ter as suas ervas, onde você vai ter a árvore, sabe? E você vai poder fazer a lembrança daquelas pessoas ali. Você entender qual era a árvore que a mãe Firina gostava, por que ela gostava dessa árvore. Nós temos aqui um jequitibá, que é um jequitibá tradicional. Mas essa geração passando, será que ela vai se manter de pé? Então, assim, são questões, são questionamentos que traz a nossa memória. E hoje a gente, no Quilombo aqui, a gente está tentando manter de pé essa memória. A questão da permacultura, a tecnologia hoje te diz, de repente, que você tem que derrubar. Mas o tradicional, a forma tradicional, né, de repente era aquele negócio, queima, derruba essa, corta essa. A tecnologia hoje fala, não, realmente essa área aqui, ela precisa ser preservada. Mas como que você vai trabalhar dentro da comunidade uma preservação, de repente eu inverti aí, o tradicional, onde as pessoas estavam acostumadas, por exemplo, falar que o fogo era a melhor forma de você trabalhar um terreno. Mas a tecnologia diz que não. Mas como que você trabalha esse conceito dentro de uma comunidade tradicional? De repente, antigamente você fala assim, vou derrubar essa árvore aqui. E você derrubava. Mas uma árvore, para ela ficar naquele porte, 30 anos, você derruba ela em questão de meia hora você derruba uma árvore. Mas para você plantar e esperar 30 anos, 40 anos, é uma geração que se passa. Sabe? Então a gente está falando aqui de memórias. E ela, assim, a Gilmara tem muitas memórias aqui. Eu gostaria, assim, não sei, o nosso tempo aqui, sabe? Ela falar um pouquinho dessas memórias, falar de tudo que a gente falou, a questão da terra, como que você manusear a terra, como que está sendo manuseada hoje a terra. Porque a gente não pode perder a característica. Porque antigamente, né, tá vindo a minha memória aqui, a mãe Firina falava assim, fulano, amanhã tem que capinar o milho do fulano, da Mauri, um exemplo. Ia todo mundo pro mutirão capinar o milho. Aí todo mundo pegava a sua enxadinha, tinha aquele tempo de você afiar aquela enxada, bater um papo, conversar. Aquilo ali você estava trocando ideias. Hoje você pega uma roçadeira e fala, fulano, quanto que você paga ou quanto você cobra para você capinar ou para você roçar o meu quintal? Entendeu? Então, são coisas assim que você não pode fugir, porque as pessoas, elas precisam do financeiro, sim, mas e a tradição? Né? Então, por favor, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Então,
igual o Mauri tá falando. Eu sou igual o Mauri, eu vivo hoje, mas volto lá atrás. Porque eu falo até com minhas filhas, porque trabalhar na enxada não é vergonha, né? Na roça não é vergonha. Eu até falo pra elas, vocês podem ir pra cidade, fazer o que vocês quiserem. Ser, né? Todo sonho que eles têm. Mas nunca esquece da nossa origem aqui, porque antigamente a gente era assim, era tudo pequenininho, né? Mas a gente ia pra roça, né? Igual lá no Meferina, igual a Maurício tá falando do juntamento. E a gente ia junto também. Aquele que não sabia capinar, fazia uma coisa, juntava o galho, né? Da roça, assim, coisa. E hoje você vai falar com algumas crianças, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu pego com meus filhos, por quê? A minha filha, ela não excluía ninguém. Ela sempre falou assim, a criança, mesmo que não sabe, tem que deixar fazer, né? Pra aprender, porque é muito importante a gente mexer com a terra. E saber também, assim, não é só explorar da terra, tipo, judiar da terra, né? Tá vendo a terra que eu vou fazer isso? Não. Tem que conversar, fazer com carinho, né? Que ela, do jeito que a gente dá o amor pra ela, retribui pra gente, né? Então eu falo, tu falou assim de mim porque eu vi minha vida lá atrás, tipo Santa Isabel hoje, aqui no Quilombo eu tô um paraíso, né? Porque lá, se eu não fizesse, se eu não buscasse o osso, eu não tinha que comer. Aqui, graças a Deus, eu pronto, né? Eu pronto e uma coisa que, assim, não precisava, uma coisa que eu faço porque eu gosto, porque eu fui ensinada, né, por mais velho, não só pela mãe Zeferina, mas com o vô Manel também, com o vô Manel também carregava a gente para ir para a roça, né? Tudo que ele fazia, eu gostava que a gente estava perto, né? Para ir tirar banho, para ir tirar lenha. Hoje, né, eu sou a dona de casa, eu sou pai e mãe, então já sei, né, se virar. Então isso foi muito bom para mim, porque para nós, né? Para nós, porque é igual, né, a Mauri acabou de falar. Nossos mais velhos, né, já foram e hoje a gente está aí, né, sendo a voz deles, né? Porque eu lembro quando saiu a terra, o vô falou assim, a gente esperando, né, o fazendeiro, ele falou assim, eu achei que eu não ia ver, eu não ia ver, né, que a gente sempre esperou, porque geralmente o Tchão, né, não chegou a ver, a mãe Zeferina não chegou a ver, e o vô, né, chegou a ver, a gente ganhando tão esperado que era a terra, né, porque a gente lutou tanto para a terra, né, e a gente conseguiu. Então, assim, a gente tá fazendo isso daqui agora é muito importante, para não deixar, principalmente, a gente mostrar para essas criancinhas, né, igual lá em casa, com as minhas filhas, mãe, eu quero usar o celular. Falei, não, tudo tem hora certa, né, porque agora para você estudar tem que ter celular. Então, a gente tá comprando celular, deu celular porque é pro estudo. Mas a gente coloca para poder tratar do porco, né, antigamente tinha cabrito, hoje a gente não tem cabrito, né, para levar no pasto. Mas tem porco, tem milho para quebrar, tem mandioca, quintal para ajudar no plantão, a gente coloca junto, né. Mesmo se não sabe capinar, igual eu tô falando, a gente vai ajudar a plantar feijão, faça a cova, vai lá. É cinco caroços de milho, 3 de feijão, né, adubo, não, é esterco, entendeu? Então, é esterco de porco, de galinha, essas coisas, mostrando para eles, porque preparando eles para o futuro, né. Porque assim, é muito importante quando a gente fala de memórias, é você ativar a sua memória e você conseguir transpassar, eu falo assim, as épocas e as eras. Porque o que a gente aprendeu com os nossos mais velhos, a gente está tentando, assim, dentro do nosso sacrifício, dentro do nosso esforço, dentro do grande desafio hoje, a gente passar para os nossos filhos. Eu, por exemplo, hoje eu tenho, né, o meu filho de 15 anos, tenho a minha menina de 15 anos, eu falo com ele, falo assim, olha, a preservação ela é muito importante. E assim, nesse jardim de memórias, por exemplo, o meu filho, a maioria das árvores ali, ele plantou essas árvores. E eu expliquei os princípios para ele, eu falei assim, olha só, você tem que entender que aquilo ali sai da terra. Porque muitas das vezes você chega, você pergunta, né, para uma pessoa, ela fala assim, leite em caixinha, vem da onde?
Sabe? Eu já me deparei com perguntas assim, leite em caixinha vem da onde? Sabe? Mas só que na nossa infância, a gente era lá no peito da vaca, a nossa canequinha, sabe? A gente teve a dificuldade, um tempo de escassez aqui, tivemos. Mas aí quando chegou a situação ali de a gente poder ir na fazenda, trabalhar nas fazendas, ir no peito da vaca, fazendeiro chegar ali, permitir, né? Ali, tirar o leite. Então a gente tinha aquela nossa canequinha. Mas já tivemos o tempo de escassez. Mas a gente sabe que o leite ele vem da vaca. Tem Então, gente que não sabe, né? tem gente que acha que leite Feijão. de caixinha Da vem onde da vem Parmalat, feijão? entendeu? Então assim, não estou fazendo propaganda da Parmalat, mas falo, não, eu achei que vinha da Parmalat. Aí você fala assim, gente, que mundo que nós estamos vivendo? Entendeu? Então aí você chega para uma criança e fala assim, ah, você conhece um tatu? Não sei nem que bicho é esse, voa, não voa? Entendeu? São coisas assim que hoje você se depara com essas questões. Aí eu falo, poxa, seria muito difícil para a gente chegar um descendente de quilombo e perguntar para ele assim, olha, o leite vem da onde? Você conhece tatu? E falar assim, não, não conheço. Ah, você conhece a paca? Não, não conheço. Sabe? Então assim, se você não mantiver essas memórias ativas, você ensinar, você mostrar o processo, igual eu falei dos meus filhos, o processo que leva uma árvore, desde o plantio, o processo de um feijão, que às vezes é muito gostoso você comer uma feijoada, mas você entender o processo que leva você plantar o feijão, você fazer todo aquele preparo, você preparar a terra, sabe? Ah, você quer comer uma goiaba, você plantou aquela sementinha ali, você sabe o processo que levou aquele crescimento. Ah, você quer chupar uma manga, sabe? Então a pessoa fala assim, a manga eu vou pegar lá no mercado do Zezinho. Tá, mas aí quando você coloca a pessoa diante de uma mangueira, a pessoa fala, que bicho é esse? Entendeu? Então assim, eu estou mexendo com memórias, sabe? É uma provocação que nós estamos fazendo, sabe? É questão do pé no chão, é você saber que você bota o pé no chão, você tomar a espetada ali de sapê, você olhar a casa lá, você saber que, não, o sapê tem espinho, né? Não tem espinho? Tem, nossa, claro. O sapê tem espinho. Aí você vê uma casa bonitinha lá, você fala assim, cara, que legal, que telhado bacana, não sei o que e tal. Mas você não sabe que o sapê tem espinho. Mas aí se você perguntar para ela, ela já tomou espetão de sapê, eu já tomei espetão. Ela já tomou. No meio do barro a gente coloca cocô de boi também. No meio do barro, como que é feito. Né? Sabe, isso aqui nós convivemos com isso, nós fizemos, nós amassamos o barro, nós conseguimos entender quais são as etapas de você construir uma casa. A gente se fala hoje muito, eu e o Marcos André, sabe, cara guerreiro, cara muito bom, aguerrido também. A gente fala muito a questão da permacultura, mas nós conhecemos, nós sabemos pisar no barro, nós sabemos amassar o barro, nós sabemos o processo que tem. Aí, e hoje? Eu estou fazendo esse jogo, passado, presente, futuro, porque o que nós vamos deixar para os nossos? Qual é a memória que nós vamos deixar para os nossos? Então eu falo, filho, olha só, você tem que entender que a mangueira é da manga. Você tem que entender que a laranjeira é da laranja. Não é o mercado. Não, vou lá no mercado que eu vou pegar uma manga. Não, hoje ele sabe que ele pode vir no quilombo, ele vai te contar a história. Se você me perguntar para o meu filho, ele vai poder te contar a história, como que é feita uma cova, como que abre aquela cova, qual é o processo, entendeu? Quanto tempo leva, mais ou menos, uma planta para poder germinar, quanto tempo leva para ela enraizar, o que demonstra, por exemplo, é que a planta está enraizada, quais são as folhas que mostram. Eu ensino isso para o meu filho, que são conhecimentos que você aprende, mas você tem que passar isso aí. Então, assim, o que a gente tinha que falar, o que eu tinha que falar de memórias, é isso, sabe? Eu estou aqui do lado das minhas irmãs, que eu falo são minhas irmãs também, sabe? Tenho um carinho especial por essa comunidade. Todas as meninas, ninguém fique com ciúme que a gente está gravando, tá? São minhas irmãs aqui, mas eu amo todas as outras minhas irmãs também, né? Que são muitas, tenho muitas irmãs.
E assim, sabe, é muito gratificante poder falar, sabe? É muito gratificante estar na comunidade hoje, sabe? E poder entender que eles me vêm fazendo, sabe? Produzindo conhecimento, aprendendo junto com eles, porque a gente está assim, a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo, sabe? A gente aprende. Ela aprendeu a comer a beterraba. Tá, se eu pude participar disso, ela aprendeu a fazer o arroz, se eu pude participar disso, então assim, elas me deram a oportunidade de ensiná-las. Então não é mérito meu, mas elas tiveram a boa vontade de fazer. Então assim, a gente agradece, né, essa oportunidade, a gente agradece essa participação, e essa foi a nossa memória, as nossas memórias aqui do Quilombo. Vou falar a tarde inteira, né? A tarde inteira, porque tem muitas, tá? Mas muito obrigado, é o que a gente tinha que falar. Nossa Senhora. Missão cumprida, hein? Graças a Deus. Bom,